Eu sou o apóstolo. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de Mateus capítulo 23, versículo 1. Mateus 23, 1. Linda palavra, viu? Oremos. Meu Rei, Pai Celeste, meu espírito se alegra, Senhor, em saber que o Senhor haverá de falar, de direcionar, de falar com metáforas, falar com sabedoria, não falar como homem fala, mas assim como tu sempre falou nas Escrituras. Pois eu lhe peço, usa-me, Senhor, empresta os meus lábios para que sua voz se faça entoar, Senhor, e que essa voz possa chegar até esses lares e convencer a cada um de quem tu és. Lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo por já estar presente. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Mateus 23, versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha só, olha o que Jesus está falando para os que têm intimidade com Ele e também para a multidão. Jesus enfatiza um fato de que os fariseus, aqueles religiosos que deveriam conhecer a Deus, têm os livros, têm a lei, porém, eles estavam se colocando numa posição de conhecedor de Deus. Eles estavam se assentando numa cadeira que era de Moisés. Ou seja, se colocavam como os sábios, capacitados a poderem ensinar acerca de quem era Deus, mas não os conheciam. Então, hoje nós vamos falar desses que se colocam na cadeira de Moisés, que se assentam na cadeira de Moisés. Jesus vai falar nos tempos antigos, mas também irá falar daqueles que se assentam nos dias atuais na cadeira de Moisés. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite: em verdade, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés estão sentados árabes e judeus. Na cadeira de Moisés estão sentados gentios italianos e gregos. Na cadeira de Moisés estão sentados povos estrangeiros que julgam ser a autoridade sobre a lei e sobre a graça, que julgam dominar muito bem os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, que julgam muito bem estabelecer um novo escrito, determinar ensinos da Torá e do Alcorão. São homens dotados de religiosidade, diz o Senhor, do conhecimento da arqueologia, da história. Homens cheios de prepotência, de arrogância, de dureza e de maldade.
Homens que acreditam apenas o que lhes convém, que ensinam e trazem doutrinas do que lhe é lícito ao ponto de vista dele. Pois observando o mundo e o que há no mundo, o que é a maior repugnância aos meus olhos, diz o Senhor, são líderes que julgam fazer parte da corte de Moisés. Líderes que estão assentados na cadeira ao lado de Moisés, mas sequer são dignos de ocupar esse assento. São homens vaidosos, orgulhosos, que dizem que entendem o que Moisés escreveu, suas leis, seus pergaminhos, sua história. E narram com suas próprias interpretações, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo os meus mandamentos. E para piorar, alguns colocam crueldade na lei. Olho por olho, dente por dente. E outros acrescentam a impiedade e a justiça que eles mesmos criam. Por acaso, o Islã abdicou Moisés e Abraão? Não. Apenas deu maior vigor na lei. Como, por exemplo, um mártir no Islã, ele tem seu galardão, tem a sua salvação e tem ainda presentes no céu por defender Alá. O judeu, que espera a volta de Cristo, morre sendo judeu, morre sendo religioso, duro. Igreja minha, diz o Senhor, observaste o olhar de um judeu no Muro das Lamentações? Observaste a dureza de Caifás, que ainda está latente na característica e personalidade de muitos judeus até os dias de hoje? Quantos filmes, teatros e imagens foram criados a respeito de Caifás? Homem duro, arrogante e defensor da lei de Moisés. Pois em verdade, se até o mundo tem a perspectiva de quem era Caifás, quanto mais os filhos da luz. Porque no religioso não há amor. A religião pode matar. A religião pode ser pior do que a impiedade cometida pelo Islã, diz o Senhor. No Islã, homens se explodem. No Islã, homens são cruéis. Quando há um traidor da sua própria fé, quando há nações inimigas, guerras entre nações, presos são decapitados sem nenhuma piedade. No Islã é assim. Pois a religião é igual. A única diferença é que aqueles que praticam a religião pertencente aos judeus são comparados a pessoas da época antiga medieval. Bruxas que praticam a magia negra e bruxas que praticam a magia branca. Mas no final das contas, quem pratica a bruxaria não passa de uma bruxa.
Porque na bruxaria há magia negra e há magia branca, mas bruxa é bruxa. Independente se seja magia mais light ou mais dura, eles ambos são usados pelo diabo. É exatamente isso que o Senhor está a nós dar e nos falar nessa noite. Pois tanto judeus como islâmicos praticam a religião. A religião deturpada, a religião maculada e a religião impiedosa. Amados, o religioso ainda está a operar a religião. Defensor da lei e juiz na graça. É ele que determina o que o povo deve seguir. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos e à multidão: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Isso foi o significado daquilo que o Senhor nessa noite está nos explicando. Só que nessa época moderna, quantos pastores temos observados que julgam estar assentados na cadeira de Moisés? Estão a falar, estão a pregar, estão a ensinar. Altares são levantados, homens engravatados, afileirados, estão assentados, julgando com olhos de arrogância e curiosidade todo o povo que entra no sinédrio. Pois assim continua dizendo o Senhor. Não é assim que os assembleanos fazem? Homens religiosos que precisam de um líder supremo que eles consideram Caifás? A quem poderemos comparar as Assembleias de Deus, as congregações cristãs, as denominações evangélicas e a Igreja Católica? Pois nessa noite, o Senhor as compara à impiedade religiosa, porque elas praticam a religião daqueles que ditam a regra, daqueles que estão assentados na cadeira de Moisés e julgam ser juízes sobre a terra e autoridades sobre governadores, presidentes e reis. Os políticos dessa geração, como governadores, presidentes e reis, procuram esses religiosos. De fato, é verdade. E assim diz o Senhor: assim como se dá alimento ao cão e o cão precisa do alimento, os políticos dão ração aos cães e os cães os protegem. Assim são os políticos dessa era com os religiosos do sistema. São como cães sendo alimentados por seus donos. Afinal, o religioso que precisa fazer crescer a sua religião aceita prata, aceita ouro. São subornados e se deixam ser subornados. Afinal, Roma precisa aumentar o seu império e ter condições financeiras para sustentar os seus soldados. E não somente Roma, mas todos aqueles que dependem de Roma. Assim diz o Senhor.
versículo 3 diz: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Estejam atentos, amados. A palavra de Deus nessa noite, ela vem para advertir o ignorante. Você sabe o que significa ignorante? É simplesmente aquele que não sabe, que não conhece. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nesta noite: ó ignorantes, passam a ler a Bíblia. Ó ignorante, orem ao Senhor, peçam por discernimento. Ignorantes, passam a conhecer a palavra e não a religião. Vocês querem a bênção e o milagre porque estão doentes, mas não ficarão curados, diz o Senhor. Serão enganados com o óleo de ungir. Serão enganados com as folhas das oliveiras trazidas de Israel. Serão enganados com a água do Jordão ou com o copo de água na frente da televisão. Ó ignorante, acordem, abrem os seus olhos. Vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me assistindo, vocês que não tiveram um encontro com Jesus, vocês que não foram batizados por um João Batista, abrem seus olhos. Não é porque a cavalaria de Roma entrou em Jerusalém, começando a dominar e estabelecendo o governo de Pilatos em Jerusalém, que vocês vão ter subsídios de Jerusalém. Não é porque Pilatos está governando que vocês vão receber alguma ajuda de Roma. Roma não está nem aí por vocês. O império da religiosidade não está nem aí por vocês. Não está nem aí por suas casas. Não está nem aí para seus filhos, para suas mulheres e para seus maridos. Eles não estão nem aí por vocês. Acordem. Não sejais como escravos, diz o Senhor. Afinal, Caifás vai olhar para Nazaré com desprezo. E sempre olhou Belém com desprezo. O poderoso que você julga ser homem santo, homem de Deus, porque tem grande multidão atrás dele, grandes seguidores, porque fala, entre aspas, a verdade da internet, denunciando a política. Este é um ladrão, este é um impostor, este é um filho de Belial, diz o Senhor. Pois muitos de vocês estão sendo enganados, porque tem 400 profetas espalhados a enganar o povo dessa nação. 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. E assim continua dizendo o Senhor nessa noite. Até quando vocês irão passar fome? Até quando vocês irão passar sede? Será que não percebem que o tempo de seca já está?
que não há chuva no céu, que não há sinal de chuva e que não há nuvem. Pois em verdade, eu vos digo que os verdadeiros homens e mulheres que decidem abandonar a ignorância e ir em busca dos pergaminhos, dos livros escondidos, dos achados, da verdade, que se escondem em caverna e clamam ao Deus vivo pelo retorno de Elias. Que clamem ao Deus vivo pela presença de João Batista. Porque Elias e João Batista estão por vir. Elias irá mandar reunir todos os homens e mulheres da corte que se assentam na cadeira de Moisés. E João Batista irá chamar toda a carruagem de Herodes e os principais do governo de Roma para vir também até o Carmelo. E é no Carmelo que eu, o Senhor, irei desmascarar os falsos profetas. É no Carmelo que eu, o Senhor, irei desmascarar os religiosos. É no Carmelo que eu, o Senhor, irei envergonhar nações inteiras. A pergunta é: essa palavra não lhe toca? Essa palavra não lhe faz refletir sobre o fim dos tempos? Sobre o que está por acontecer? Não consegues ver o presente atual? Não consegues ver como esses pastores poderosos no Brasil e em outras nações como nos Estados Unidos, como na Índia, como na Argentina, como na Guatemala, estão dominando com seus grandes números de seguidores? Pois se você faz parte desses, que inclusive vocês estão o seguindo, ou você gosta de ser enganado, ou é ignorante. Sendo ignorante, arrepende-se da sua ignorância e passa a conhecer a verdade e verdadeiros profetas. E para todos aqueles que gostam de ser enganados, que necessitam estar entre os poderosos, então irão padecer junto com eles. Sem nenhuma piedade, diz o Senhor, Elias arrancará as suas cabeças. Porque todo falso profeta e toda a corte de Baal devem ser exterminados. Olha que fala no versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quantas pessoas estão debaixo do jugo da religião? Quantas pessoas estão sofrendo e não estão sendo cuidadas, não estão sendo orientadas? Consegues entender que Deus está se compadecendo de alguns? Não consegues ver isso? Pois sejam libertos da opressão. Não se deixem serem presos pelo sentimento,
por sua alma, por seu coração que é enganoso. Não tenha compaixão ou piedade de um impostor, cujo assim o Senhor já lhe abandonou. Porque há muitos que estão assistindo que nessa noite ainda estão tendo dó dessas pessoas, desses impostores. E até o dia de hoje continua a dar ajuda financeira àquela igrejinha ou àquela grande igreja quando há um impostor a direcionar a pequena e a grande igreja. Muitos têm dor porque fizeram amizade com esses líderes. Outros pensam, o que será de nós? Afinal, os meus filhos estão nessa igreja. A minha esposa está nessa igreja. Certamente, se eu sair, os meus filhos vão se desviar. Mas esses que falam assim não conseguem entender que seus filhos já estão desviados, mesmo estando dentro da igreja. A realidade que machuca, mas é a realidade. Pode um cego, mesmo se intitulando de líder, guiar outros cegos? Não há como. Versículo 5 diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Pois não é diferente nos dias atuais. Dos judeus e também dos não-judeus que querem se assentar na cadeira de Moisés. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de você. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. E essa igreja está sendo ensinada sobre o que é servir, sobre o que é ser o maior e o que é ser o menor. Ter dom de mestre não significa levantar o seu título para que todos possam ver que tu tens o dom de mestre, de apóstolo, de pastor, de missionário, evangelista, profeta. Isso não quer dizer nada. Agora, os bispos e os pastores, seriam eles maiores? Se é, então que servem os menores. Pois assim a palavra de Deus nos ensina e a verdade do Evangelho vem a mim nessa noite para advertir um povo de conceitos errados. Um povo com doutrinas erradas, seja para aqueles que estão dentro da casa de Israel, como para os vizinhos. Aqueles que estão para o lado de fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o noivo diz à noiva. Versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente, diz o Senhor. Pois no Brasil há homens que irão sofrer um maior e rigoroso juízo, diz o Senhor. Todos os poderosos da nação brasileira que se julgam ser semideuses serão humilhados pela mão do Senhor. Desgraças descerão sobre suas casas, sobre seus filhos e sobre suas mulheres. Os ossos do corpo irão se esfarelar, diz o Senhor. Doenças aparecerão, úlceras e chagas serão vistos por todos. E a lepra voltará a seu estado inicial da época dos sepulcros, da época do nosso Senhor. Pois a morte rondará e a desgraça e os escândalos acompanharão esses homens. Pois em verdade eu vos digo, o Senhor já se irou contra a hipocrisia desses hipócritas. Assim diz o Senhor. Palavra mais curta hoje, né, gente? Mas é a palavra que o Senhor quis falar para que possamos guardar em lugares preciosos. E certamente para que você se lembre desses homens, cujo o Senhor já se irou contra eles. Chega do espírito de Jezabel a querer dominar. Chega de Caifás a querer dictar. Chega de injustiça. Chega de pessoas a se ferir por causa dessas raposas, cujo se colocam e se assentam na cadeira de Moisés, porque se julgam sábios e capacitados, porque fizeram teologias com teólogos renomados, mas não conhecem o teólogo dos teólogos, que poderiam sussurrar sobre seus ouvidos as revelações daquilo que é. Mas Caifás continua sendo Caifás. E por ser Caifás, pode conhecer os 5 livros da lei, pode conhecer a Torá de cor, até mesmo o Novo Testamento e todos os seus versículos, mas por ter orgulho, por se encontrar dentro do coração desse a prepotência, a mentira, a ganância, a maldade, a impiedade, o Senhor reservará para esses o galardão que eles merecem. A mão do Senhor pesará sobre todos aqueles citados. E tem mais, mas vamos começar por esses. Pai amado, eu lhe agradeço, porque assim como o Senhor me resgatou e me tirou
da terra de Israel, direcionada, dominada por Jezabel e Acabe, ou dominado por Saul e sua corte. Assim, o Senhor está a reunir na caverna outros que também foram expulsos do sistema ou até mesmo fugiram do sistema por não serem entendidos nem por Saul, muito menos pelos filisteus, os heteus e os amoreus. Parece que ninguém nos entende. Parece que somos radicais demais. Certamente é aquilo que Satanás quer, que nos acreditemos. Mas há quem de verdade deseja viver conforme a sua palavra, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E que se juntem os que desejam ser fiel a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Essa é a palavra de hoje. Então, o que vocês estão esperando? Junta-se. Vamos aprender juntos. Nós não vamos nos inclinar à injustiça e nos afastar e abandonar tudo, chutar o balde. Não. Há profetas de verdade, há pessoas que não se envergonham de falar a verdade, até mesmo sobre preço, se necessário perder a sua própria vida para defender a causa do Senhor. Pois eu serei um desses. Eu não me envergonharei. Não temerei os homens. Quem é o homem? Para que nós venhamos nos amedrontar. Quem é? O que o homem pode fazer? Intimidá-lo? Pode tentar. Até Elias foi intimidado. Posso entender que há pessoas muito usadas por Satanás que podem verdadeiramente intimidar até homens de Deus. Mas mesmo para Elias, querendo fugir do real propósito de Deus, sendo intimidado por Jezabel, por ele ser Elias e ele ser escolhido, o Senhor preparará pão para o homem que desejou desistir e para levantá-lo a fim de que alcance o propósito de encontrar-se com Deus. O Senhor está a falar. Ai, faça tu parte desse ministério. Entra no meu site. Te aguardo. Estão vendo? crisduran.com.br. Faça o seu cadastro. Quando verás uma janela que fala online, você aperta essa janela e você preenche o seu cadastro. Tu prefere o QR Code? É mais rápido? Então já colocamos o QR Code. Aproxima já o seu telefone e já diretamente aparecerá o cadastro. Andaremos juntos. Você verá o quanto essa família da USE é calorosa, é amorosa. E não nos encontramos, mesmo online, encontramos uma vez por ano, num lugar no Brasil, para vocês conhecerem os seus líderes. E que tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Seja bem-vindo na Online World Church. Grande abraço para todos, uma maravilhosa semana para todos e eu lhes falo até sábado que vem.